Módulo 3, derivadas. Derivada usando a definição, parte 2. Nesta aula, vamos ver como aplicamos a definição de derivadas para derivar. Considere a função f de x igual a x elevado a 2/3. A derivada desta função é dada pela fórmula f' de x igual a limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Para esse caso em especial, o f de x mais h nós calculamos substituindo o x da função por x mais h. Então, nós teremos isso. O limite de x mais h elevado a 2/3 menos x elevado a 2/3 sobre h quando h tende a zero. Para fugirmos desta indeterminação, nós temos que multiplicar esse quociente por um fator especial. Este fator vai permitir que nós eliminemos as raízes cúbicas deste numerador, x mais h elevado a 2/3 menos x elevado a 2/3. Fazendo essas multiplicações, então, veja, temos toda essa diferença vezes x mais h elevado a 4/3 mais x mais h elevado a 2/3 vezes x elevado a 2/3 mais x elevado a 4/3. Então, nós precisamos multiplicar termo a termo. Então, x mais h elevado a 2/3 vezes x mais h elevado a 4/3. Neste caso, estamos multiplicando potências de mesma base, então somamos os expoentes. 2/3 mais 4/3, 6/3. Depois continuamos. X mais h elevado a 2/3 vezes x mais h elevado a 2/3, x elevado a 2/3. As potências de bases iguais, somamos os expoentes, mantemos o x elevado a 2/3. Fazendo todas as multiplicações, temos este resultado. Observe que aqui nós temos x mais h elevado a 4/3 vezes x elevado a 2/3 positivo e x elevado a 2/3, x mais h elevado a 4/3 negativo. Então, somando, zero. Também, x mais h elevado a 2/3 vezes x elevado a 4/3 positivo e x mais h elevado a 2/3 vezes x elevado a 4/3 negativo. Zero também. Sobrando, então, x mais h ao quadrado, este quadrado é o 6 dividido por 3, menos o x ao quadrado desse último fator. O denominador, deixamos apenas indicada a multiplicação. Desenvolvendo o quadrado perfeito, temos x ao quadrado mais 2xh mais h quadrado menos x ao quadrado. X ao quadrado menos x ao quadrado, zero. Colocamos o h em evidência no numerador. Então, nós podemos simplificar este h com este h. Escrevemos, então, a derivada da função igual a este limite. Calculando o limite, ou seja, substituindo o h por zero, nós temos esta expressão, 2x sobre x elevado a 4/3 mais, aqui, x elevado a 2/3 vezes x elevado a 2/3, que nós podemos reduzir, escrever x elevado a 4/3, mais x elevado a 4/3. Ou seja, a derivada da função é 2x sobre 3 vezes x elevado a 4/3. Aqui nós podemos simplificar ainda, porque como nós temos x tanto no numerador quanto no denominador, nós podemos escrever isto como sendo 2/3 vezes o x elevado a 1 menos 4/3. Por quê? Estamos com uma divisão de potências com a mesma base, então subtraímos os expoentes. Isso ficará 2/3 de x elevado a menos 1/3. Este x elevado a menos 1/3 podemos passar para o denominador. X elevado a 1/3, raiz cúbica de x, então esta é a derivada da função. 2 dividido por 3 raiz cúbica de x. Vamos ver esse outro exemplo. Queremos calcular a derivada do cosseno de 3x pela definição. A definição de derivada é a mesma. Quando aqui vamos calcular o f de x mais h, o x na função deve ser substituído por x mais h.
Então, nós temos f de x mais h é o cosseno de 3 vezes o x mais h, menos o f de x, que é cosseno de 3x. Multiplicando o 3 pelo x e o 3 pelo h, temos essa expressão. Agora veja, cosseno de 3x mais 3h menos cosseno de 3x sobre h. Temos o cosseno de uma soma. Vamos lembrar da trigonometria que o cosseno de a mais b é o cosseno de a vezes cosseno de b menos seno de a seno de b. Aplicando esta regra no cosseno de 3x mais 3h, escrevemos isto. Cosseno de 3x vezes cosseno de 3h menos seno de 3x vezes seno de 3h. Tudo isto é a resolução de cosseno de 3x mais 3h, menos o cosseno de 3x. O que podemos fazer? Temos dois termos que envolvem o cosseno de 3x, né? Este primeiro e o outro. Então, nós podemos colocar o cosseno de 3x em evidência. Para podermos usar as informações que nós já temos, então nós multiplicamos numerador e denominador por 3/3. Já vamos entender por quê. Aplicando as propriedades de limite, então nós podemos escrever limite de 3 cosseno de 3x vezes cosseno de 3h menos 1 sobre 3h quando h tende a 0, menos o limite de 3 seno de 3x vezes seno de 3h sobre 3h quando h tende a 0. Isto porque o limite da diferença é a diferença dos limites. Veja que aqui, em cada uma dessas parcelas, nós temos um produto. Então, nós podemos aplicar novamente as propriedades de limite, né, que dizem que o limite de um produto é o produto dos limites, e escrevermos esta expressão. Agora, nós podemos calcular esses limites que estão aí indicados. Para isso, a gente lembra de alguns limites fundamentais que nós já estudamos na parte de limite. O limite de 1 menos cosseno de x sobre x quando x tende a 0 é 0. E o limite de seno de x sobre x quando x tende a 0 é 1. Aplicando esses limites, então, nós podemos escrever a derivada desta forma. 3 cosseno de 3x é o limite de 3 cosseno de 3x quando h tende a 0. Como a função que nós temos aqui para calcular o limite não depende do h, então nós entendemos isso como sendo o limite de uma constante, que é a própria constante, 3 cosseno de 3x. Este segundo limite, cosseno de 3h menos 1 sobre 3h, quando h tende a 0, usando esse primeiro limite fundamental destacado aqui, nós podemos dizer que ele vale 0. Você deve ter feito essa verificação quando estudou limites. Prosseguindo, limite de 3 seno de 3x quando h tende a 0. Novamente, temos uma função constante, porque ela depende do x e nós estamos calculando o limite quando h tende a 0. Então, este limite, 3 seno de 3x. Por fim, o limite do seno de 3h sobre 3h quando h tende a 0, usando o segundo limite fundamental que apresentamos aqui, vale 1. Multiplicando, então, temos a derivada da função é menos 3 seno de 3x.